Fala aí galera, tranquilo com vocês, beleza? Finalmente chegou a hora de falarmos de um dos melhores filmes da última década, Mad Max Estrada da Fúria, que eu já disse aqui no canal várias vezes o quanto eu gosto deste filme, cara. E eu acho impressionante aquelas cenas de perseguição no deserto, entendeu? E, cara, eu acho esse filme incrível. Eu já vi pessoas falando mal desse filme, entendeu? Dizendo que não tem roteiro, entendeu? Eu discordo um pouco, mas esse aqui não é o tema desse vídeo. Bom, e eu já estou há muito tempo querendo fazer esse vídeo aqui, né? Mas eu estava esperando o momento certo e finalmente chegou. Eu queria dizer que eu já fiz um vídeo sobre os filmes anteriores e eu vou deixar no link aqui no terceiro filme, Mad Max, além da Cúpula do Trovão, o link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo aqui. Assista lá depois, também tá muito interessante, tá cheio de curiosidades bacanas, tá? Bom, e você sabia que o George Miller teve a ideia desse filme, Mad Max Estrada da Fúria, quando estava num voo comercial atravessando o deserto de Mojave? Isso nos anos 90, cara. Enfim, eu vou dizer várias curiosidades legais aqui nesse vídeo, tá? Deixe seu like aí, se não for inscrito se inscreva, aproveite também, ative o sininho ou confira o sininho para ver se está ativado, tá bom? Já falei demais, estou bem ansioso aqui pro vídeo. Agora sim, vamos lá galera, vamos lá. Mad Max Estrada da Fúria é um filme de ação pós-apocalíptico australiano lançado em 2015, co-escrito, co-produzido e dirigido por George Miller. George Miller colaborou com Brendan McCarthy e Nico Lawrence no roteiro e é o quarto filme da franquia Mad Max. Foi produzido pela Village Roadshow Pictures, Kennedy Miller Mitchell e Hatch Peck Dunner Entertainment e distribuído pela Roadshow Entertainment na Austrália e pela Warner Bros. George Miller teve a ideia de fazer Estrada da Fúria em 1987. No entanto, o filme estava em desenvolvimento por muitos anos, com a pré-produção começando em 1998. As tentativas de filmar o filme nos anos 2000 foram adiadas muitas vezes devido ao ataque do 11 de setembro de 2001, a guerra do Iraque e as controvérsias em torno do ator Mel Gibson. Para reformular o papel de Mel Gibson, que interpretou Max Rokitansky nos 3 primeiros filmes, George Miller decidiu continuar com o filme novamente em 2007, após o lançamento da comédia animada Happy Feet. Em 2009, George Miller anunciou que as filmagens de Mad Max Estrada da Fúria começaria no início de 2011. Tom Hardy foi escalado para interpretar o Max Rokitansky em junho de 2010, com a produção planejada para começar em novembro de 2010. A fotografia principal foi adiada várias vezes antes de começar em julho de 2012. O filme terminou em dezembro de 2012, embora imagens adicionais tenham sido filmadas em novembro de 2013. Embora seja o filme de maior bilheteria da franquia Mad Max, Estrada da Fúria teve um desempenho inferior nas bilheterias, arrecadando cerca de 374 milhões e 700 mil dólares em todo o mundo contra o seu orçamento de produção, que foi de 154 milhões e 600 mil dólares a 185 milhões a 100 mil dólares. Apesar disso, o filme foi elogiado pela crítica pela direção de George Miller, roteiro, sequências de ação, trilha sonora, cinematografia, edição, figurino e as atuações de Tom Hardy e a Charlize Theron. Enquanto estava num voo comercial, enquanto viajava de Los Angeles para a Austrália, atravessando o deserto de Mojave, a ideia se consolidou. George Miller concebeu uma história em que saqueadores violentos lutavam, não por petróleo ou bens materiais, mas por seres humanos. Mel Gibson não estaria interessado em atuar no filme por causa da sua idade.
Em 5 de março de 2009, foi anunciado que um longa-metragem de animação com classificação R estava em pré-produção e tiraria grande parte do enredo de Fury Road. Embora Mel Gibson não estivesse no filme e George Miller estivesse procurando uma rota diferente, um renascimento da franquia, George Miller citou o diretor Akira Kurosawa como uma inspiração para o que ele queria fazer com a franquia. Em novembro de 2011, as filmagens foram transferidas de Broken Hill para a Namíbia, depois que fortes chuvas inesperadas fizeram com que flores silvestres crescessem no deserto de Broken Hill. Outros locais potenciais explorados incluíam o deserto de Atacama, no Chile, Chott El Djerid, na Tunísia, e o deserto do Azerbaijão. George Miller disse que projetou o filme em forma de storyboard antes de escrever o roteiro, trabalhando com 5 artistas de storyboard. Ele saiu com cerca de 3.500 painéis, quase o mesmo número de fotos do filme finalizado. Ele queria que o filme fosse quase uma perseguição contínua, com relativamente poucos diálogos, e que o visual estivesse em primeiro lugar. Mais de 80% dos efeitos visuais no filme são efeitos práticos, incluindo acrobacias, maquiagem e cenários. O CGI foi usado com moderação, principalmente para melhorar a paisagem da Namíbia, remover acrobacias e para o braço esquerdo da Imperatriz Furiosa, que é um membro protético. A editora do filme, Margaret Sixel, tinha cerca de 470 horas de filmagem para editar. Assistir todo o material filmado levou cerca de 3 meses. Aliás, Margaret Sixel é a esposa do diretor George Miller. Quando ela perguntou por que ele achava que ela deveria assumir esse projeto para editar o filme, já que ela nunca havia editado um filme de ação antes, George Miller respondeu: porque se um cara fizesse isso, seria como qualquer outro filme de ação. O trabalho de Margaret Sixel valeu a pena. Ela recebeu um Oscar de melhor edição. Mad Max Estrada da Fúria foi rodado em ordem cronológica. Contando com as vozes de abertura e descontando quaisquer grunhidos, Max Rokitansky tem exatamente 52 falas durante todo o filme. Quando perguntaram a Melissa Jaffer, de 85 anos, por que ela participou do filme Mad Max Estrada da Fúria, ela disse: quando esse papel surgiu, pensei bem, não terei outra chance como essa antes de morrer. E é por isso que eu achei o papel absolutamente maravilhoso. Tom Hardy pediu desculpas a George Miller pela relação complicada entre ele e o diretor George Miller durante as filmagens. Ele declarou: de jeito nenhum, quero dizer, eu tenho que me desculpar com você porque fiquei frustrado. Não havia como o George explicar o que ele podia ver na areia quando estávamos lá, por causa da devida diligência que era necessário para tornar tudo seguro e tão simples. O que vi foi uma enxurrada implacável de complexidades simplificadas para esta história bastante linear. Eu sabia que era brilhante, mas não sabia o quão brilhante era até assistir ao filme. Então minha primeira reação foi: oh meu Deus, devo desculpas ao George por ser tão grosseiro. Charlize Theron mencionou experiências semelhantes em que ela não tinha ideia do que estava filmando, a ponto de perguntar ao diretor George Miller o que diabos ele estava fazendo. No final,
ver o filme finalizado superou em muito suas expectativas também. As atrizes mais velhas que interpretavam as Wolverines fizeram suas próprias acrobacias nas cenas de ação. Em relação ao visual do filme, o diretor George Miller estabeleceu duas estipulações para a produção seguir. Em primeiro lugar, a cinematografia seria o mais colorido possível para diferenciar o filme de outros filmes pós-apocalípticos, que normalmente têm cores desaturadas e sombrias. Durante a pré-produção, o conceito inicial era para um filme em preto e branco. No entanto, os produtores desaconselharam fortemente isso, pois acreditavam que isso deteria o público. O conceito original de George Miller se concretizaria e seria lançado um Mad Max Fury Road Black and Chrome Edition. Em segundo lugar, a direção de arte seria tão bonita quanto possível, pois George Miller relacionou que as pessoas que vivem no pós-apocalipse tentariam encontrar qualquer pedaço de beleza que pudessem em seu ambiente escasso. Tom Hardy quebrou o nariz durante as filmagens quando Charlize Theron acidentalmente deu uma cotovelada nele. Ela estava usando um braço verde engessado na época, que foi usado para que os artistas gráficos pudessem remover digitalmente o braço de Furiosa. A jaqueta usada por Tom Hardy é uma réplica da usada por Mel Gibson nos dois últimos filmes da trilogia original. A jaqueta original usada por Mel Gibson foi encontrada no armazém da produtora Kennedy Miller e copiada para parecer idêntica à usada por Mel Gibson. Em 3 de abril de 2015, Tom Hardy anunciou que assinaria um contrato para mais 3 filmes da franquia Mad Max. Charlize Theron raspou a cabeça para o papel de Furiosa e, como resultado, teve que usar uma peruca para o seu papel na produção do filme 1 Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola, filme esse lançado em 2014. Bem, galera, infelizmente o ator Hugh K. Burns, ele faleceu, cara. Inclusive eu até fiz um vídeo na época, num dia que ele faleceu, para dar a notícia, entendeu? Assim, para quem é fã desse filme, né, sabe a importância que o Immortal Joe tem, não só no filme, assim, mas ele se tornou icônico, cara, esse personagem, né? E assim, eu não sei que o George Miller e a produção desse filme vai fazer um novo filme que vai ser produzido aí sobre a Furiosa, né? Vai ser um spin-off e tal, vai ser produzido e é um filme muito aguardado para quem é fã, entendeu, da franquia Mad Max. Então eu não sei o que vão fazer, porque era para ele voltar a interpretar o Immortal Joe, né? Mas infelizmente ele faleceu, né? É uma pena. Mas vamos ver como vai ficar essa produção desse novo filme. Agora vamos continuar com o vídeo aqui. Mad Max Estrada da Fúria é o segundo filme da franquia Mad Max com Hugh Keys Byrne. Ele primeiro interpretou o vilão Tuy Cutter em Mad Max de 1979, o primeiro filme. E neste filme, Mad Max Estrada da Fúria, ele interpretou o vilão Immortal Joe. Depois que George Miller exibiu algumas cenas de Mad Max Estrada da Fúria no festival de cinema SXSW, o cineasta Robert Rodrigues se levantou e perguntou: "Como diabos você filmou isso?" As cenas noturnas foram filmadas à luz do dia, deliberadamente sobrepostas e manipuladas em cores. Em muitas tomadas, o céu foi substituído digitalmente por céus mais detalhados ou interessantes. O gesto feito pelos War Boys quando entrelaçam os dedos
é o sinal do V8. Eles literalmente reverenciam e adoram o poder do motor. Também pode ser visto como uma referência a Valhalla. Tom Hardy almoçou com Mel Gibson para discutir sobre ele assumir o papel icônico do Max Rokitansky. Mel Gibson disse a ele que estava bem com isso e deu ao Tom Hardy sua bênção. Mad Max Estrada da Fúria foi originalmente planejado para ser estrelado por Mel Gibson novamente como Max Rokitansky em 2003, mas porque o diretor George Miller teve problemas com os locais de filmagem e a produção e a direção de Mel Gibson em A Paixão de Cristo, filme lançado em 2004, isso nunca aconteceu. John Seale saiu da aposentadoria para dirigir a cinematografia de Mad Max Estrada da Fúria. Mel Gibson esteve na estreia do filme em Cannes e aprovou o filme, de acordo com George Miller. Mel estava na estreia do filme e eu sentei ao lado dele. Não nos víamos há muito tempo. Mel é alguém que, de certa forma, não consegue mentir. E ele começou a rir durante o filme e eu pensei, aí está aquela risada que eu lembro. O Mel continuou rindo e ele começou a me cutucar nas costelas. Ele me deu uma ótima perspectiva porque ele é um ótimo ator, mas no final ele também é um ótimo diretor. A franquia Mad Max foi originalmente programada para continuar como uma série de TV americano em meados da década de 1990, mas o cineasta e criador da franquia Mad Max, George Miller, sentiu que a TV não poderia fazer justiça às suas ideias e os personagens, já que a TV na época era controlada principalmente pelas redes na América e elas não gostam de muita violência em seus shows. No entanto, as discussões para o programa de TV plantaram as sementes para a Estrada da Fúria. A produção de Mad Max Estrada da Fúria gastou $2 milhões para alugar um cargueiro grande o suficiente para transportar os mais de 80 veículos usados no filme, de onde foram feitos na Austrália para o deserto da Namíbia, onde as sequências de ação ao ar livre foram filmadas.